Olá, meus amigos e minhas amigas, começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta terça-feira, hoje dia 27 do mês de outubro, mês acabando, né? Uma terça-feira muito quente, bastante quente. Eu desejo para todos uma ótima, uma tarde muito gostosa, uma noite melhor ainda, né? E que tenhamos aí uma chegada, mês de novembro que está chegando, que chegue com boas novas, boas notícias, com a cura, né, do Covid, no mínimo com a vacina, né? No mínimo com a vacina. Senão eu vou fazer aqui, endossar o que o Jair Bolsonaro falou ontem, o presidente Bolsonaro, disse que é muito mais fácil procurar o remédio que cura do que a vacina. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer, mas de qualquer forma, não é? Que vem aí a cura de qualquer jeito, pela vacina ou pelo remédio, que ele acha que o remédio é mais fácil. Ele falou que tomou ivermectina, tomou Nita e mais um monte de coisa lá, que eu não me lembro mais o nome, hidroxicloroquina e tudo mais. E ficou bom. É coisa simples. Endossado pelo Trump, que o Trump falou o seguinte: graças a Deus foi uma bênção ter pego esse Covid, porque pude mostrar para as pessoas que é uma coisa muito simples. E morreram 220 e poucos mil americanos. Quer dizer, as pessoas morreram de graça, as pessoas morreram porque quiseram morrer. A gente está bem armado, né? Tanto aqui quanto lá. Meus convidados de hoje, secretário de Comunicação da Prefeitura de Santos, Murilo Neto. Boa tarde, Murilo. Boa tarde, Altair. Boa tarde aos colegas que dividem a bancada, meu amigo Marco, doutor Armando. É um prazer retornar aqui à bancada do Ponto de Vista e poder discutir assuntos importantes aqui da nossa cidade. Prazer receber aqui, Murilo. Obrigado. Seja bem-vindo. Doutor Armando de Matos, advogado criminalista. Boa tarde, doutor Armando. Boa tarde, um prazer enorme estar aqui ao seu lado, Altair, do Santana, do Murilo, nosso secretário aqui da cidade. Um prazer estar compondo essa bancada ao seu lado. Um forte abraço aos telespectadores, né? E um abraço ao meu amigo Edgar Boturão também, que não está aqui por uma questão legal. Acho que é interessante nós falarmos sobre isso, Vamos falar sobre isso. Sobre hoje, a lei, né? Lei eleitoral. Mas eu mando aqui um grande abraço ao meu amigo. Deixa eu só colocar aqui, complementar, que o Edgar Boturão não está fazendo programa, se afastou aqui no período que a lei determina, né, o afastamento. Embora eu, particularmente, não concorde com isso, acho uma covardia com os apresentadores de rádio e televisão do Brasil inteiro que tem que se afastar, porque somos trabalhadores como qualquer outro, mas dizem, né, interpretaram pela lei, que nós seríamos beneficiados. De qualquer forma, então, fica aqui só a justificativa de que o Boturão está afastado do programa, tão logo terminem as eleições, o Boturão estará de volta aqui no Ponto de Vista, que já vem fazendo esse programa, o Ponto de Vista, há 4 anos. Mas essa modalidade de programa, né, esse estilo, o Boturão já vem aí há muitos anos, né? Nem sei quanto. Ele costuma dizer que o pessoal, a avó, ouve o Altair e tal. Acho que as vós também já ouviam o Boturão lá atrás. Já viam o Boturão lá atrás. Boa tarde. Altair, você disse agora, estamos nos avizinhando ao final do ano, e é verdade. Já estou vendo aí as lojas fazendo enfeites natalinos, né? Supermercados já vendendo panetone. Então você observa que o ano, mês 11 está aí, semana que vem, dia 30 agora é sexta-feira. Na segunda-feira que vem, já no feriado, finados dia 2, será um tiro muito rápido para o final do ano. Um ano totalmente atípico para todos nós, né? Não para nós santistas brasileiros, mas para a humanidade. Um ano totalmente atípico, que fique lá alguma lição positiva e algo positivo para a humanidade. Meu amigo Marcos Santana, só para, antes de colocar o Marcos aqui, ele colocou a coisa do panetone aqui, Marcos, e tem um amigo meu que falou isso para mim ontem, ele falou do panetone, para mim não foi. Ele falou, olha rapaz, eu comprei um panetone ano passado, aliás eu comprei vários panetones para dar de presente, e fiz em 12 vezes no cartão e não terminou ainda, e já estão vendendo panetone. Exatamente. A coisa está assim. Marcos Santana, boa tarde. Boa tarde, meus amigos, panetone, árvore de Natal, é um indicativo que estamos já em contagem regressiva. Papai Noel está chegando. No Natal, né? Para você ver como o Armando lembrou muito bem. Será que ele vende máscara? Ano completamente atípico. Vende máscara ele ou não? É, com certeza sim, né? Eu quero corrigir um erro que eu cometi ontem aqui, que eu deixei de mandar um parabéns de feliz aniversário para minha tia Lita. Tia Lita.
não vou revelar a idade da tia Lita, que ela não vai gostar. Beijo, tia aqui, Lita. Mas ela, com certeza, ela acompanha o Ponto de Vista todos os dias. Muito obrigado. E acompanhava o senhor nas ondas do rádio há muitos anos. Que Tia Lita, maravilha. Eu fico muito feliz com isso. A avó, segundo que o Murilo também, a avó também me acompanhava. Acompanhava. A avó do Murilo também me acompanhava. Ela cozinhava todos os dias de manhã, né, e tal, a gente ouvia e não tem como não lembrar, né, da musiquinha que fazia parte do programa que reforçava lá, Altair de Marco. Então eu tenho boas lembranças. Muito obrigado. E quando ele falou da tia Lita, eu logo lembrei, eu falei, olha, provavelmente era ouvinte do Altair aí, que animava as manhãs. O diretor lá atrás, ele morre de rir, mas não tem nada. Olha, tamo junto, hein? A idade é a mesma, pois não, Marcos? É isso aí. Eu quero, além da tia Lita, eu quero cumprimentar você, que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook. Ponto de Vista, Baixada, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Só para atualizar aqui os números do Covid no Brasil, 157.451 óbitos. 157 mil. Não é mole, não é brincadeira, não é uma coisa fácil. Mesmo que fosse não é um número, é uma história. É um pai de família, ou é um filho, ou é uma mãe, ou é uma avó, é um ente querido que deixa. Porque a gente fala muito em número, 400, ó que beleza, diminuiu, está caindo agora. Gente, para a família, né, para que perde o ser querido, não é um número, não é uma estatística, é uma tragédia perder um pai, uma mãe, um filho, uma filha. Então, é um número assustador, 157 mil. E nos Estados Unidos, esse número já passou de 220 mil, né? E nós temos aí a notícia, hoje eu tive a notícia logo de manhã, de que na Europa, né, já estão fechando aí, já estão se precavendo, né, com alguns fechamentos de bares mais cedo, escolas que podem fechar novamente, numa segunda onda. Falam nos Estados Unidos, ali no meio oeste americano, da terceira onda. Eu não entendo mais nada, né? Não saímos nem da primeira ainda. Assustador, né, Murilo, a gente falar sobre isso, né, do Covid, né? É assustador, Altair. A gente, né, acho que uma história recente, né, a gente não viveu uma crise sanitária dessa proporção, né? É difícil até de prever, né, que qualquer tipo de, mesmo na administração pública, né, que passa a trabalhar mais depois de uma crise como essa, as pessoas acabam, né, perdendo seus empregos, acabam tendo um pouco mais de dificuldade, tira o filho da escola particular e o poder público acaba assumindo também essa responsabilidade, né, de oferecer assistência aí para as pessoas, principalmente as pessoas que mais precisam. E é um contexto mundial que preocupa, sim, né, como você pontuou muito bem. Algumas cidades europeias já adotaram, Madrid, por exemplo, já adotou algum fechamento parcial do comércio, né, restrições de saída das residências, as pessoas, né, têm horário determinado para sair e retornar à residência, tem que ser justificado. A França também está revendo alguns protocolos e a gente realmente não pode cochilar, né? É importante manter os protocolos, né, sanitários que são recomendados pelas autoridades sanitárias para que a gente não seja surpreendido novamente com uma segunda onda, principalmente em relação ao número de internações, né? A gente vem reduzindo aqui, o Plano São Paulo, a região, ela adotou, né, as medidas no tempo correto, né? Isso é importante salientar. Então a gente não faltou atendimento para as pessoas, né? Então a gente não teve nenhuma morte aí ocasionada por falta de atendimento médico. Então tudo isso é importante, mas mesmo agora com uma fase mais flexível, as pessoas não podem deixar de afrouxar, exatamente. Elas não podem deixar de atender essas medidas importantes, né? Porque o intuito é continuar a preservar vidas. E se a gente tiver um aumento considerável no número de internações, fatalmente nós teremos aí os números intensificados. Nós vamos ter aumento dos números de casos confirmados e, consequentemente, perder mais vidas. Então é importante realmente estar atento, né, a essa fase no mundo para que a gente não seja surpreendido novamente.
Olha, ontem eu comentei no programa que vindo para cá, na orla da praia, aqui Gonzaga, Boqueirão, né? Eu notava a presença de pessoas, de cada 10 pessoas, 2 ou 3 sem máscara. E hoje eu confirmei isso. Realmente, até 3 pessoas num grupo de 10 assim, sem máscara. Então, eu acho que as pessoas estão ficando muito tranquilas com as notícias que vêm da televisão e, graças a Deus, estamos aí caindo a cada dia. Ontem nós fechamos a média de 476, se não me engano, morte diária, né? E a gente comemora isso. É isso que eu fico assim assustado, Armando. A gente comemora, mas é que a gente estava em 1.200 e de repente a gente está caindo. Mas não é hora de afrouxar, é hora de poder, né, segurar essa onda aí para que a gente derrube o mais rápido possível esse número de mortos. Sim, é um problema muito sério que vem lá do carnaval, né? Nós não nos atentamos à época do carnaval. Logo na virada do ano, na Europa já se falava de uma forma mais profunda em Covid. E aqui no Brasil, por conta do carnaval, por conta das comemorações, nós não levamos isso muito a sério. E a partir do dia 16 de março, logo após né, o carnaval, aí o mundo mudou. De um final de semana para segunda-feira, todos passamos a ficar isolados, o mundo parou, e parou naquele instante. Me lembra muito assim o ocorrido do 11 de setembro, né? Isso será explorado pela indústria cinematográfica futuramente. Com certeza. O problema do Covid, né? Isso que nós estamos vivendo hoje. Certamente filmes sairão aí futuramente, vamos falar sobre isso. Mas o mundo parou no dia 16 de março desse ano. E nós estamos vivendo essa derrocada, o mundo parando, né? Como disse o nosso ilustre secretário, algumas cidades europeias parando novamente, fechando, fazendo lockdown, né? Sim. Totalmente, cidades paradas, escolas paradas, pessoas trabalhando home office, né? E alguns lugares já se falando em terceira onda. E aqui no Brasil nós estamos melhorando, né? Oxalá que isso realmente melhore, vem o verão aí, aproxima-se o verão. Não pode soltar. Precisa usar máscara, precisa, como sempre, lavar as mãos, tomar cuidado, né? E as pessoas, como você mesmo disse, até por conta da comunicação, dos órgãos de comunicação, as pessoas vão percebendo que o bicho não é muito grande, mas o bicho é grande. O bicho é maior do que a gente imagina. O bicho é grande e pisa fundo, né? Se acostumam, né? Se acostumam com a notícia que é diária, né? Todos os dias a gente e aí fala, e aquela história, chegou próximo, né? Quando morre alguém distante, né? É uma coisa. Quando morre alguém próximo de você, você fala, a coisa é séria. Quando morreu lá em outro lugar, você não está nem aí. Precisamos repensar isso. Ok. Meu amigo Santana, você falou sobre lei eleitoral, a coisa está meio complicada, né? Você queria falar sobre isso? Exatamente, Walter. Ontem aqui eu fiz um comentário sobre candidatos que utilizam práticas antiquadas de fazer campanha eleitoral. Não republicanas? Não republicanas, na verdade ilegais, porque a lei eleitoral ela proíbe esse tipo de estratégia. E é uma estratégia que, na prática, é completamente ineficiente, porque, ao invés de convencer o eleitor, acaba irritando o eleitor e provocando prejuízo muito grande à nossa cidade. Eu acho que o exemplo clássico disso daí é o tal do lambe-lambe, né, que emporcara toda a cidade. Os candidatos, eles driblam a lei, porque entre ele determinar a colocação do lambe-lambe, a Justiça Eleitoral ser acionada e notificar o candidato, existe um intervalo de tempo aí. E aí, quando o candidato recebe a notificação, ele dá aquela de ingênuo, olha, eu não sabia, né? E aí manda retirar. Só que entre ele colocar e retirar, a propaganda já está feita, né? A propaganda ilegal já está feita, o prejuízo a todos nós já está feito. Então eu acredito que todos nós, cidadãos, eleitores, precisamos ficar atentos, notificar cada vez que observar essa irregularidade e torcer para que a justiça eleitoral ela seja mais célere e ter punições mais severas a esses aproveitadores na verdade, da paciência alheia, né, Altair? Eu vou deixar o Armando para o final aqui, deixa eu ouvir o Murilo primeiro, que é uma campanha completamente diferente, né, secretário? Campanha que nós não vimos igual ainda, a gente já fez campanha, quantas campanhas a gente já fez, só que essa está muito diferente daquilo que a gente estava acostumado a fazer, aquela tradicional campanha, aquela festa. Hoje é tudo, quase que tudo, pela internet, tudo pelas redes sociais. Sim. Minha formação é em comunicação social, né? Eu tenho especialização em marketing político e propaganda eleitoral. Eu tenho esse estudo há muitos anos e, na verdade, é importante destacar o que o Marco colocou,
porque o eleitor ele também vai mudando o seu comportamento em relação à receptividade desses tipos de materiais, de propaganda. Ele citou um exemplo, mas até poucas eleições atrás ainda existiam, por exemplo, outros elementos, aí os cavaletes, né, os tão discutidos, né, aqueles cavaletes que ficavam na cidade, aí o vento batia, caía para o leito, para a via, e o carro passava por cima. Então, isso vai, obviamente, havendo um amadurecimento, né, por parte até da Justiça Eleitoral e proibindo algum tipo de propaganda. E, na verdade, esse material mais tradicional, ele está cada vez mais sendo rejeitado também. O Marco observou bem, não é nem só uma questão do descumprimento. O próprio eleitor ele já não recebe muito bem um tipo de propaganda que polui ali o ambiente da cidade, né, que eventualmente é colocado num muro sem autorização. Enfim, então isso realmente é algo para ser discutido. Eu até lembro, aí num caso positivo, né, posso falar isso porque o político que fez isso não é candidato atualmente, mas eu me lembro que uma propaganda do hoje deputado Kenny, que foi bastante discutida e tal, e teve uma boa repercussão, foi quando ele trocou os cavaletes, não usou os cavaletes e colocou lixeiras na cidade. Né? E ele falou, olha, eu não vou colocar os cavaletes porque eu acho que as pessoas temos que ter mais lixeiras e menos cavaletes. Então, essas discussões, né, que promovem uma reflexão, eu acho que está dominando cada vez mais a pauta política eleitoral. Porque é importante, o político hoje ele não pode ser simplesmente se colocar à disposição das pessoas, né, em relação a uma situação eleitoral. Olha, eu sou o candidato. Não, o que ele pensa, né? O conteúdo. Exatamente, qual é a visão dele da cidade. Então, como ele vai fazer uma propaganda que está sujando a cidade, né, que tem uma interferência visual na cidade. Então, essa discussão acho que realmente tem que estar cada vez mais na pauta para que tenhamos uma discussão sadia. Né? Meus amigos, outra coisa adicional também, que é o seguinte, que o eleitor tem que ficar muito atento. Se o candidato ele sabe que é errado, que é ilegal, e ainda assim ele pratica para tirar uma vantagem da situação, é mais um indicativo que ele não merece o voto de confiança do eleitor. Porque, olha, imagina, se na campanha eleitoral ele já está burlando as regras, imagina então se ele tiver um mandato, é uma coisa muito perigosa. Né? Outra coisa que me chama a atenção também é com relação ao estacionamento de bicicletas. O candidato, ele manda colocar uma bicicleta... Tem um probleminha no seu estou com um problema no microfone aqui. Deu um problema no microfone. Então, continuando beleza, aqui agora, a colocação, o candidato manda colocar bicicletas, estacionar bicicletas em pontos estratégicos da cidade. Não tem ninguém por perto ali, não tem nenhum com cabo eleitoral por perto. Ele se aproveita do grande fluxo de pessoas que está circulando por ali para fazer a propaganda, quando, na verdade, a fixação de propaganda eleitoral em logradouro público é proibido. Então, ele amarrou a bicicleta ali de malandragem. Ele usa uma artimanha ali para burlar a lei eleitoral e tirar vantagem da situação. Eu acho que o eleitor tem que ficar atento e evitar e rechaçar esse tipo de comportamento nas urnas. Eu queria destacar só uma situação, claro que, assim, levando só a discussão para um outro lado, o processo eleitoral, ele obviamente, a justiça tem estado cada vez mais rigorosa, né, com excessos, com abusos, mas a gente precisa também pensar por um outro lado, só fazendo uma ponderação mesmo, Marco, porque está cada vez mais difícil para as pessoas serem candidatas, né? Assim, as exigências são cada vez maiores. Hoje é uma burocracia muito grande. A gente, na verdade, sempre no serviço público, né, se empenha, né? A prefeitura, por exemplo, investiu muito nos últimos anos em processos digitais, justamente para diminuir a burocracia, aumentar a dinâmica e diminuir o tempo, por exemplo, de resposta, né, para as pessoas, ouvidoria digital. Só que nesse processo eleitoral existe realmente uma burocracia. A gente tem um tempo de eleições, né, para o candidato apresentar suas propostas, um tempo cada vez menor, e a burocracia só aumenta. Então, eu acho que a gente também precisa rediscutir o modelo, passa aí por uma questão realmente do sistema, né, político, sistema eleitoral, que hoje ele está muito restrito a poucos dias e às vezes não dá nem tempo das pessoas conhecerem os seus candidatos, conhecerem as suas propostas, e aí acaba meio que favorecendo quem já está há mais tempo, né?
Então a gente Os mais também, conhecidos, né? eu acho que isso, nenhum demérito a quem está há bastante tempo nessa área, eu acho que tem muita gente boa também na política, é só uma ponderação em realmente ao modelo, né? A internet, o Altair pontuou bem, hoje é um canal importante, então quem desejar, né, trabalhar a sua vocação do serviço público, eu acho que realmente deve investir mais nos ambientes virtuais, porque é um ambiente limpo, né? Você não polui, você usa recursos próprios e tem uma forma de fazer isso da maneira legal. Uma resposta rápida também, né? Uma resposta muito rápida. Com certeza. Eu vou fazer um intervalo aqui e a gente volta a falar desse assunto, até porque eu quero ouvir o doutor Armando aqui no aspecto legal da lei, né? Das coisas que não dão certo aí, que os caras estão, às vezes, arriscando. Um cara pode ser, um candidato pode ser eleito e não assumir. Tem mais isso também, depois do intervalo. Estamos de volta aqui no Ponto de Vista desta terça-feira, hoje com o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Santos, da SECOM, Murilo Neto, e com o advogado criminal, doutor Armando de Matos. E a gente está falando aqui da campanha eleitoral no Brasil, né, que tem se modificado muito, e o Murilo colocou aqui muito bem, restringiram tanto que, olha, tem coisa que às vezes não dá para você aparecer, não dá tempo. Isso favorece quem já está. Acho que colocou bem, viu, Murilo? Acho que favorece muito quem já está e aquelas pessoas que estão tentando entrar. Não tem muito tempo para isso, até porque os períodos ficaram menores e restringiu muito o que fazer. Mas tem coisas que realmente não pode fazer, está na lei e as pessoas estão fazendo aí. Doutor Armando, correm o risco de ganhar e não levar, né? Sim. Né? Vou usar aqui uma terminologia jurídica, né? Sed lex dura lex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. Realmente, a campanha eleitoral tornou-se algo não atrativo, não gostoso como era antigamente. Nós tínhamos aquelas festas, estamos falando sobre isso agora, antes nós recomeçarmos, e existiam até comícios, shows, né? Showmícios. Né? Que era sensacional, você ia a um show muito e via um artista, e o artista fazia ali a campanha eleitoral do candidato A, B, C ou D, etc. Isso acabou, a lei proíbe. A lei vai se modernizando e a Justiça Eleitoral está aí, está firme e está atuante. Quero mandar um grande abraço ao juiz eleitoral, o doutor Manuel Marcelino, que é de Santos, amigo nosso, e compõe hoje o colegiado da Justiça Eleitoral em São Paulo. Então, um enorme abraço ao Manuel Marcelino, meu grande amigo. E a Justiça Eleitoral, como eu disse, está atenta. E o Santana falou sobre o lambe-lambe. Em primeiro lugar, aquilo é sujo. É uma sujeira mesmo, que fica perene, fica mais de ano, 2, 3, 4, 10 anos, aquele papelão grudado na parede, no poste, né? O sujeito, quando tem a decência, depois da campanha, vai lá e tira, mas nem todos fazem isso. Então aquilo fica, se arrasta. Eu me lembro, há muitos anos, aqueles santinhos que eram jogados, né? Creio que você lembra disso. De manhã o pessoal passava e jogava. E quando chovia, aquilo virava uma massa e ia para o bueiro. É um crime ambiental. E o lambe-lambe, a mesma coisa. Hoje é proibido, é ilícito eleitoral. Não pode. Mas como muito bem pontuado o Santana, o candidato, quando ele é notificado, ele tem um período ali de X horas, 48 horas, para tomar providência. Nesse interregno temporal, ele retira para que a multa não venha, mas aquilo já perdurou lá uma semana, um mês às vezes. E o outro ponto que não foi notificado na cidade, do mesmo candidato, não é retirado. Então é uma covardia. A Justiça Eleitoral não tem como colocar pessoas atrás disso o tempo todo. Quem deve fazer essa verificação é o próprio eleitor, é o próprio munícipe, de fazer a reclamação nos canais da Justiça Eleitoral. Porque se nós quisermos um candidato que tenha uma consciência, que tenha ideias novas, venha com coisas legais, bacanas, não é o candidato que faz o lambe-lambe, esse é o meu entendimento. O candidato que já está sujando a cidade antes de assumir o seu posto na vereança, ou como deputado, ou como prefeito, não importa. Então, fica aqui a dica, vocês podem procurar canais na Justiça Eleitoral, através dos canais que o site dispõe, e façam as denúncias. O que não pode é essa poluição ambiental na cidade toda, e nós estamos observando isso, principalmente nas partes mais periféricas, uma quantidade insana de papéis e de propaganda nas paredes e nos postes. Bom, olha, pois não, Murilo. Não, e o sistema, né, voltando, só insistindo um pouco nessa situação do sistema eleitoral, né, da festa, né, da democracia, que hoje realmente ela está reduzida. Se a gente comparar, por exemplo, com o modelo americano,
né, você tem oportunidade do debate de ideias. Você chega no pleito conhecendo o que cada candidato pensa, né? A eleição presidencial é um grande exemplo, né? Americana, que inclusive estamos em processo. E aí, na verdade, você tem a restrição. Muitas das restrições são realmente importantes, acontecendo de maneira importante, né? O showmício existia muito abuso de poder, né? Contratar aquele candidato que tem mais condições de contratar um show, ele tinha mais chance de atingir uma massa de comunicação. Mas agora, recentemente, até, você falou do showmício, doutor, eu lembrei, o próprio Caetano Veloso se envolveu numa polêmica recente, né? Ele queria arrecadar recursos para uma candidata a prefeito do Rio Grande do Sul e para um candidato a prefeito de São Paulo. E ele se posicionou até nas redes sociais, houve uma polêmica, porque, na verdade, ele falou, olha, eu não estou fazendo um showmício, eu estou fazendo um show para arrecadar fundos para o financiamento de campanha. Até porque o financiamento de campanha hoje, o privado, ele não é permitido, né? Então, a empresa não pode doar, então você tem que ser pessoa física. Então, tudo volta naquilo que a gente falou. Tá muito difícil. Se restringe muito, então hoje é muito difícil. Desestimula um jovem, por exemplo, né, nesse ponto que eu coloco, às vezes, a tentar a política, né? Criar um lastro aí, né? Um relacionamento que ele chegue a uma comunicação das suas ideias para uma grande maioria das pessoas, para que pelo menos elas possam fazer o juízo de valor e eventualmente escolher o seu candidato, né? Eu acho de uma importância muito grande que a gente repense essas coisas das eleições brasileiras, até porque é a festa da democracia, é a consolidação da festa da democracia, a campanha eleitoral de uma forma geral. O que nós estamos vendo no Brasil é uma proibição de tudo, não pode nada, né? Você não pode nada e um número absurdo de atentados e de assassinatos de políticos no Brasil. De candidatos, nós já tivemos aí esse ano aí alguns acontecimentos terríveis de candidatos que perderam a vida. Candidatos já eleitos, né, para a reeleição e outros que estavam se colocando na vida pública. Então há uma violência muito grande. Eu acho que a gente proibiu de um lado e afrouxou do outro. A gente tem que repensar que não dá para continuar dessa forma. Perdeu um pouco a graça, né? Se você sai na rua, você não vê nada. Hoje você não vê absolutamente nada. Parece que as pessoas estão anestesiadas, não querem falar em política. E quando a gente tem que discutir política? A política tem que ser discutida. As pessoas têm que participar da vida pública, até porque política a gente faz a todo momento. Inclusive, nesse momento, nós estamos fazendo política aqui no programa. Né? Isso é política, né? A gente está discutindo a vida das pessoas aqui. Isso é política. Bom, mas eu quero mudar aqui o assunto e vamos falar de um painel, coisa boa. Ô, Santana, você viu o painel lá do Centro de Convenções, coisa bonita? Exatamente. Eu acho que nós santistas temos que nos sentirmos privilegiados, nos sentir privilegiados em ter uma obra do artista plástico Cobra, né? Que ele tem obras, instalações, na verdade, né? Em Murais, em várias cidades do mundo. E a maior delas é no Rio de Janeiro, que foi feita por conta dos Jogos Olímpicos, ali na área portuária do Rio, ficou fantástico. E ali, no Centro de Convenções, também tem um painel muito, muito bonito e faz referência ao Pelé, né? Ao Pelé, não nossa ao marca Edson maior. Arantes, né? Inclusive, esse final de semana, houve uma discussão muito controversa com relação ao Pelé e o Edson Arantes. E o Edson Arantes, pessoa física, né? Mas aqui acho que não é o debate, mas Santos se tornou referência também por conta do Pelé, da imagem que o Pelé teve dentro das quatro linhas, também pelo que representou, inclusive inspirando outros esportistas, outras pessoas a ter uma vida de disciplina, de dedicação e também de solidariedade. Então, essa obra do Cobra, eu acho que vem ali para dar uma chamariza a mais ali na parte da cidade. Vai complementar bastante ali, vai se tornar uma referência, muitas selfies vão ser feitas ali naquele mural. Murilo, ficou bonito, né? Ficou lindo, eu estive lá, acompanhei o processo, né? Houve todo um suspense, porque foram 40 dias, né? 45 dias para produzir o mural, então tinha uma tela de proteção para que não fosse revelado, existia uma surpresa, né? Na temática toda a temática, na verdade, é em homenagem à cidade, mas os elementos foram pensados, né? Então tem lá o bonde da linha turística, né? Tem até um condutor do bonde que foi retratado também lá, ele fez uma homenagem ao bonde. Tem a Bolsa do Café, né? Que representa muito também do crescimento, do desenvolvimento da cidade no século passado, em relação ao momento, né, do café no país.
e um trabalhador portuário, né? Uma homenagem aos estivadores, aos trabalhadores portuários e, claro, a principal homenagem aos 80 anos do Rei Pelé. O mural se chama Coração Santista, né? Claro que em alusão à cidade, mas também por conta daquela foto do fotógrafo Paulo, se não me engano, Paulo Costa, se não estou enganado, da revista Placar. E o Cobra viu aquela imagem, o que está retratado lá, ele está com a camisa da seleção, foi durante um jogo, e o suor, né, do atleta formava um coração, né, na camisa. E ele, na verdade, colocou ali o elemento da palavra Santos, né, como se fosse também um suor, para fazer a referência à cidade de Santos e ao Santos Futebol Clube. E como vocês comentaram, como o Altair pontuou muito bem, o Pelé é um dos nossos maiores cartões de visita, né? Levou o nome da cidade de Santos para o mundo inteiro. E com certeza o Cobra, né, que tem murais espalhados aí em 35 países, né? Então todos os continentes aí você tem a arte do Cobra. É um paulistano, né, uma pessoa que teve origem humilde, chegou a ser pichador, né? Começou fazendo pichação e aí fez um trabalho artístico e tal e se tornou um dos maiores nomes da arte urbana do mundo. Né? Então homenageou outros personalidades importantes, Niemeyer, Ayrton Senna, mas ele carinhosamente na sexta-feira, no dia da inauguração do painel, falou que foi uma emoção diferente retratar o Pelé por toda a importância e relevância que ele tem no meio esportivo. Olha, o Pelé simplesmente é o homem mais conhecido do mundo, né? Um negócio absurdo, né? Não tem como nós deixarmos de falar do mural e dissociarmos o Pelé, o Edson Arantes, não importa. O Pelé é o maior jogador de futebol do mundo e, por nossa sorte, está vivo. E mais ainda, a mais sorte, jogou no Santos Futebol Clube, que é o maior time do mundo, né? Desculpem aqui os demais. Mas é uma obra maravilhosa, linda. O artista Cobra, ele tem o seu trabalho no mundo todo, vai fazer um mural novo agora nos Estados Unidos, em Nova York. E como disse o secretário, começou ali de uma forma até negativa, né? Como grafiteiro, pichando, fazendo a sua arte nos muros aí da cidade de São Paulo. Mas depois comprometeu-se com a arte e está aí. Então uma obra linda, maravilhosa e realmente a ponta da praia, aquele espaço ali, aquele pedaço mudou totalmente. Nós vamos inaugurar agora o centro de convenções agora no final de semana, né? A cidade de Santos, vai inaugurar sexta-feira. Aquele pedaço está transformado. Muito bom, foi uma sacada muito boa da prefeitura, né? Aquilo vai trazer novos comércios para a ponta da praia. Então o centro trouxe uma nova vida. Agora não há como nós deixarmos de falar desse momento sem falarmos do Pelé, que completou agora, semana passada, 80 anos, o maior atleta do século, não só do futebol, mas em tudo. Criticam sobre algumas passagens da vida dele, que eu entendo que é algo pessoal, totalmente divorciado da sua carreira como jogador de futebol, que, insisto aqui, mais uma vez, o maior jogador de futebol do mundo. E por nossa sorte está vivo. Ele mesmo, né, sempre pontuou isso, né? Ele mesmo fazia essa divisão, se referindo Pelé, separando Pelé e Edson, né? Ele mesmo sempre fez questão de destacar a carreira dele como atleta e tal. E só, Altair, para destacar, não sei se a gente dá tempo de falar antes do intervalo. É rápido? Não, só destacar intervalo, depois você volta. Da ponta da praia, mas eu falo então no Então, na volta a gente fala sobre isso. Eu só vou destacar aqui o Pelé é o seguinte. Quando as pessoas falavam, o Pelé é o homem mais conhecido do mundo, eu ficava, mas será? Pô? Mas tem aí o Michael Jackson, tem aí o Trump, tem aí o Putin, tem aí o... Não tem, é o Pelé, o homem mais conhecido do mundo. Não é pouco, né? É muita coisa, é um negócio absurdo. E ele parou de jogar futebol há quanto tempo? Quantos anos? Há quantos anos o Pelé parou de jogar futebol? É imortal. Pelé... o Pepe, eu fiz uma entrevista com o Pepe, ele já falou isso não para mim, falou para várias pessoas e repetiu comigo. Altair, eu era o melhor do time. Eu falei, e o Pelé? Mas é de propósito, né? Não, o Pelé não pode contar, o Pelé é de outro planeta. Como o Pepe colocava isso, o Pelé é outra coisa, né? Então, nosso respeito à figura do Pelé, do maior jogador de futebol do mundo de todos os tempos. Intervalo e eu volto já. Estamos de volta com o ponto de vista desta terça-feira. Eu quero lembrar que hoje, terça-feira, tem aqui na TV Santa Cecília, não é, o debates entre os candidatos da Bertioga. E hoje, então, a coisa fica... O clima sobe aqui, a temperatura sobe às 9 da noite, não é, na TV Santa Cecília. Você vai
ver esse debate de Bertioga. Todas as cidades da região metropolitana, já tivemos aí Santos, Mongaguá, Cubatão e hoje a Bertioga. E depois teremos Praia Grande, Guarujá, São Vicente e Santos, parte 1, parte 2. Santos tem que ser em 2 partes, a coisa é grande. Pois não, Marcos Não, agora a gente vai mostrar a foto que o Murilo destacou do Pelé. É isso? Olha lá. Ah, sim, essa é a foto original. Essa Copa Verdade. de 70, hein? Copa de 70, olha lá. Olha lá, o coração que o Murilo descreveu, colocou aqui, está lá bem destacado na camisa ali, né? Na camisa linda da seleção brasileira. Eu acho que é a camisa mais bonita da seleção. Copa de 70, isso aí, ó. Sim. Guadalajara. Lindíssimo. E o né? Cobra falou muito bem, né? Ele disse que, entre várias imagens que ele desenhou, mais de 40 imagens que ele retratou lá, né? Que no estudo, no pré-projeto de definição das imagens, essa foi a que mais mexeu com ele e ele teve a certeza aí de reproduzir no painel. Agora, e com certeza vai ser, o mural vai ajudar que essa imagem fique aí por muito tempo sendo compartilhada. Agora, essa foto aí, Murilo, ela não teve retoque nenhum. Essa marca é realmente... original. É original, do jeito que está... Naquela época não existia Photoshop. Não, mas podia ter agora, mas não foi mexido nada. Não, é original mesmo. Original. Ela foi publicada na revista Placar. Que absurdo, né, cara? Da época, né? Realmente é um coração perfeito, né? Perfeito. Pois não, Marcos Santana. O secretário de Comunicação de Santos, o senhor está participando do programa, não poderia deixar de apresentar esse assunto, que é um vídeo que está circulando na internet, vários veículos de comunicação já exibiram também. Ao longo da pandemia, nós aqui, mais do que ninguém, nós elogiamos o comportamento do prefeito no combate à pandemia, o grande mérito de ouvir os especialistas, ouvir a ciência, defender o isolamento social, o uso de máscara, diferente do presidente Jair Bolsonaro, que adotou uma postura negacionista, politizou demais a questão. E no sábado, o prefeito parece que foi se divertir numa roda de samba e não só caiu no samba, mas tirou a máscara, né? Não fica um péssimo exemplo para as pessoas que receberam aquela orientação de permanecer em isolamento social, de utilizar a máscara, aquele comerciante que se viu obrigado a interromper o seu funcionamento, e aí vê o vídeo do prefeito sambando com a máscara pendurada na orelha. Como é que o senhor acha que o munícipe vai receber esse tipo de mensagem? Não, é importante esclarecer, Marco. Na verdade, o prefeito participou no sábado de um evento organizado pela Liga das Escolas de Samba, lá no Ouro Verde, no Marapé. Inclusive, eu tenho um carinho enorme do Ouro Verde, porque sou nascido e criado no bairro do Marapé, desde pequeno, né, frequento a roda de samba do Ouro Verde. E o prefeito participou desse evento à tarde, né, um evento que foi, inclusive, em homenagem ao prefeito, né, pela atenção toda que ele deu. O prefeito está no final da sua gestão, né? Está no seu último ano como prefeito, e ele participou desse evento no período da tarde e depois permaneceu no local para prestigiar o retorno das atividades da Roda de Samba do Ouro Verde, né? A Roda de Samba do Tchu-Tchu-Tchu, né? Como é conhecida o pessoal que toca à tarde. Ele participou dessa retomada da atividade do clube. E, na verdade, não houve nenhum descumprimento da lei, né? Claro que assim, a gente está vivendo um momento eleitoral, as pessoas acabam, né, distorcendo o uso, né, fazendo um uso indevido de imagens, tentando relacionar uma situação pontual, principalmente dele como homem público, mas a lei, o Plano de São Paulo, né, lembrar que a gente está na fase verde do Plano de São Paulo. Então, hoje, a música ao vivo, por exemplo, nos estabelecimentos comerciais, nos bares, restaurantes, ela está autorizada, né? Ela é permitida. O clube possui alvará regular. Eu estive lá também, né, nesse evento à tarde, permaneci por um período. O Plano São Paulo, na fase verde, ele autoriza o consumo de bebidas e alimentos dentro dos estabelecimentos, né? Então, obviamente que o cidadão ele não consegue consumir o alimento e a bebida utilizando a máscara, né? Ele precisa tirar. Então, ele teve no local. Ele ficou no local por cerca de 3 horas, mais ou menos. Ali foi um vídeo de poucos segundos em que ele estava consumindo, né,
Até porque não bebida tinha jeito no de tomar momento... cerveja sem tirar máscara. Não tinha Bebida jeito de no momento... tomar cerveja sem tirar máscara. Exatamente, Né? Também tem isso, exatamente. Né? Então, tem esse tipo de coisa. ele fez realmente participou desse processo, né? Estava lá, mas não houve nenhum tipo de abuso, ele usou o tempo todo, ele usou máscara. Existem várias fotos que a própria população, as pessoas que estavam lá, tiraram fotos com ele, ele estava utilizando a máscara. Então, é que nesse momento eleitoral as coisas acabam tomando uma repercussão, né? E lembrar que as pessoas acabam relacionando, né, como o Marco relacionou, a questão do comportamento deles lá atrás, o fechamento das praias. Nenhum homem público gosta de tomar medidas tão objetivas, né? Tão radicais, vamos dizer assim. Nenhum homem público gostaria de tomar medidas tão radicais como ele foi obrigado a tomar. Né? Mas se eu estivesse no lugar dele, tomaria também as mesmas medidas, porque nós estivemos naquele momento na fase vermelha, uma fase mais crítica da doença, né? Com contágio extremamente alto, o índice de internação, né? Os índices de internação extremamente altos, tanto na rede particular e na rede SUS. Como eu falei no início do programa, a gente não faltou atendimento para as pessoas. E depois da fase vermelha, nós entramos na fase laranja, depois na fase amarela, permanecemos um tempo na fase amarela, hoje nós estamos na fase verde. Então, assim, as pessoas precisam ponderar que existe a flexibilização, né? Não se pode ter esse descuido, mas, como eu falei, não houve nenhum descumprimento da norma por parte do prefeito. A conduta pessoal dele não foi exagerada, né? Claro que quando a gente está ali, o prefeito, as pessoas populares querem estar com ele, tirar foto, o prefeito tem uma avaliação aí de governo de quase 80%, né? Em todas as pesquisas apontam uma aprovação. A gente está no final do governo ainda entregando obras, né? Ainda desenvolvendo projetos. Até dezembro ainda tem muita coisa. O doutor Armando falou agora na sexta-feira, a gente entrega a conclusão do projeto da Nova Ponta da Praia, que remodelou todo o processo. A gente, na semana passada, entregou a maior avenida e mais bela avenida da Zona Noroeste, a Avenida Beira Rio, né, que ganhou, inclusive, o nome do jornalista Armando Gomes, né, que também aqui fez muito sucesso aqui na casa. E a ponte sobre o Rio São Jorge, que representa mais qualidade de vida para as pessoas que moram na Zona Noroeste, né? Então, as duas pontes foram entregues em tempo recorde, né? Então, quem vê, mas puxa, só entrega em época de eleição, né? As pessoas acabam fazendo isso. Mas, como a gente falou da burocracia, hoje, às vezes você demora 8 anos para desenvolver um projeto, né? Não é no mandato que você coloca. E lembrar também que nós temos eleição a cada 2 anos, né? Então, as eleições estaduais e as municipais. Mas pontuar isso, que o prefeito esteve no local, eu estava lá, não houve um abuso, né? O clube ele faz um controle de acesso na porta, ele faz aferição de temperatura, disponibiliza álcool gel. Então, como eu falei, a dimensão no momento que isso consumo, pegou, pelo fato também eleitoral, claro, do momento com eleitoral certeza, agora. com O prefeito, certeza. eu vi o vídeo aí, né? E claro que aquela alegria toda do pessoal lá, a vida tem que ser tocada, a gente tem que tocar a vida. Nós estamos fazendo programa aqui, nós estamos aqui no ar, nós não paramos nenhum dia, né? Inclusive o Boturão, que está afastado, ele ficou afastado um período aqui porque ele pegou o Covid. Inclusive, mas depois voltou, nós temos que tocar, né? Principalmente nós jornalistas, e o homem público também tem que tocar a vida dele. Agora, eu vi lá do momento que ele tirou a máscara para tomar uma cerveja. Isso não exclui, né? viu, Altair, Marco, tal, isso não exclui esse posicionamento do prefeito, né? Esse comportamento que é permitido nesse momento pela fase verde. Isso não significa que daqui a 2, 3 semanas, daqui a um mês, isso possa mudar. Se chegar uma segunda onda e a prefeitura... Tem que regredir, né? Tem que dar um passo regredir, atrás. a gente tem que dar um passo atrás. Então, assim, os controles estão sendo feitos, tudo que esteve ao alcance do prefeito, no sentido de cuidar das pessoas, tudo que foi feito na questão da ampliação dos hospitais, na oferta de leitos. A prefeitura ela investiu, né, fez investimentos importantes na área da saúde que inclusive vão permanecer, né? Não investiu, por exemplo, em hospitais de campanha temporários, foi um negócio estruturas temporárias. maravilhoso. Ela investiu nos equipamentos que nós já tínhamos uma estrutura interessante e estaremos preparados caso a cidade e a região volte, por exemplo, a regredir, não só a região, né, o país como um todo. Então, foi importante a pergunta, Marco, agradecer as pessoas que fizeram a pergunta, porque é um importante esclarecimento, sem dúvida nenhuma, mas, como eu falei, não houve um excesso da conduta, ele realmente estava com a máscara o tempo todo e tem que tirar para fazer o consumo dos alimentos. Bom, eu vou passar para o Armando para uma outra pergunta aqui, um outro caso completamente diferente, né? Mas você falou aí da entrega lá da Avenida Beira Rio, né? Avenida Beira Rio, jornalista Armando Gomes. Armando Gomes, que foi uma homenagem justíssima ao Armando Gomes, bela homenagem. Fiquei bastante contente com isso, né? Porque
é a nossa classe, né? Todos nós aqui de apresentadores, jornalistas, radialistas, às vezes somos muito esquecidos e foi uma homenagem muito, acho que, olha, o Armando merecia. Tinha um amor muito grande pela cidade. Pela cidade. Era o bairrista, era um cara muito bairrista, né? Gostava das coisas de Santos, da nossa região. E a homenagem também se estendeu nos dois ramais da ponte, né? Uma ponte recebeu o nome do vereador Marcos de Rosses e a outra ponte da deputada Mariângela Duarte. Né? Duas figuras, né? Fizeram muito Santos. pela cidade de Santos aqui, o Marquinhos de Rossi, meu particular amigo, e a Mariângela Duarte. Eu vou fugir um pouquinho. Bom, lá já está entregue tudo? As marginais já estão prontas também? Sim, as marginais... Mas não entregues ainda, né? Não, essa obra, por exemplo, conclui o processo viário, conclui. Né, do sistema viário, sim. Então já está entregue as marginais também? Existem agora, por exemplo, a partir da inauguração das pontes, existem algumas mudanças de rota, né? Tem alguns conflitos que estão sendo negociados também ali no bairro do São Manuel. Em relação a ecovias, e aí não entra a prefeitura como um todo, a prefeitura está mediando essas alterações. A parte viária foi concluída. O que ainda falta ser feito, e é importante destacar, né? A prefeitura fez a sua parte na parte de obras de drenagem, né? Principalmente na Nossa Senhora de Fátima. Falta o governo federal, né? E agora a gente tem 2 pontos aí, iniciar a obra do governo do estado, que já está com recurso aprovado, na região ali do hipermercado Açaí. Ali vai ser feito um mergulhão, né? Sim. Então é um piscinão, perdão, falando melhor, um piscinão ali para conter a água. E a parte do governo federal, que precisa avançar, né? Que é embaixo da linha férrea ali, não é? Exatamente. É a continuidade da drenagem que foi feita pela prefeitura. Para dar vazão às águas. Abaixo da linha férrea. Que aí vai dar vazão até o canal do estuário. Aí já é do governo federal, e se o prefeito entrar lá, eles prendem o prefeito, porque não vai entrar numa área que não é dele, né? Mas já melhorou, viu? A gente tem muitas pessoas... Mas se chover bastante, pode dar problema, porque a água não vai ter onde sair. Que é uma obra do governo federal que tem que... É como se fosse, as manilhas são grandes, né? A saída de água está grande, e de repente chega no governo federal, exatamente. Ela fica pequena. O tempo diminuiu já, né? A gente tinha, por exemplo, sem as obras, às vezes ficava lá 24 horas com a água pelo joelho, as pessoas sofrendo. Hoje isso diminuiu em 1 hora, por exemplo, às vezes em alguns pontos. Mas vai ficar muito melhor assim que o governo estadual fizer a sua parte, ali no Açaí, e o piscinão, e depois embaixo da linha férrea o governo federal. Um outro caso que eu gostaria de falar aqui, aproveitar o Armando, né, é do Barbacará. Como é que está esse caso, Armando, que comoveu aí a cidade, a região e o país todo, né? É um caso muito triste e emblemático, chegou até o ponto da Câmara dos Vereadores de Santos criar lei específica determinando que funcionários do Corpo de Segurança tenham capacitação técnica. Para explicar isso, só para... Foi a morte daquele jovem pelos seguranças lá do Barbacará. Isso, o nome dele é Lucas, inclusive leva o nome da lei, Lucas de Paula, foi de uma forma covarde assassinado, espancado até a morte por seguranças daquela casa que existia à época. E depois o processo está correndo, né? E fizemos agora o julgamento de 2º grau e o Tribunal de Justiça determinou que os 4 envolvidos, os 4 réus, sejam encaminhados, já estão respondendo, sejam encaminhados a júri popular. Possivelmente o ano que vem, como eu disse, esse ano aqui já está terminando, acabando. Acredito que até o meio do ano que vem nós façamos o plenário desse júri, que será um grande júri na nossa cidade, em que 4 réus serão processados e julgados pelo crime triplamente qualificado, o homicídio triplamente qualificado de um estudante de engenharia do Santa Cecília, estudava aqui, teve a sua vida ceifada de uma forma covarde, muito repentina, acabando não só com a vida dele, mas com a de toda a sua família. Então nós conseguimos esse êxito e o ano que vem nós faremos o plenário e obviamente que a cidade ficará sabendo disso no momento oportuno. Ok, tem tempo para mais nada, só agradecer aqui ao Murilo Neto, secretário de Comunicação da Prefeitura de Santos. Secretário, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, um abraço a todos os telespectadores da TV Santa Cecília, do programa Ponto de Vista, um abraço ao Edgar, um abraço ao Tair, doutor Armando, Marco, muito obrigado. Armando, mais uma vez, prazer tê-lo aqui, volte logo. Prazer é meu, faço Murilo convite, também, volta logo aqui. Eu estarei aqui, de volta, de pé à ordem. Muito obrigado, Marcos, grande abraço. Boa tarde a todos, até amanhã. Muito obrigado a você que esteve conosco até agora. Amanhã a gente volta com Ponto de Vista às 13h30. E lembrando que hoje tem debates aqui na TV Santa Cecília com os candidatos da Bertioga. Até lá.